Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui no canal eu falo sobre mensagens que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar com vocês. E a mensagem que eu quero falar hoje, que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, é sobre uma vida de oração, a importância de nós termos uma vida de oração. Como eu falei em um outro vídeo aqui no canal, sobre como nós podemos nos aproximar mais de Deus, e eu falei ali sobre a oração, a importância da oração, de termos uma vida de oração para estarmos próximos de Deus. Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de ter uma vida de oração. E para não ficar apenas nas minhas palavras, eu separei 2 versículos para trazer aqui nesse vídeo. E o primeiro deles está em Mateus 6:6, que diz assim: mas, quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Aqui nesse versículo, ele é muito famoso, muito conhecido. É Jesus ensinando, falando sobre os momentos que nós devemos ter em secreto com Deus. Muitas pessoas falam, né, da importância de nós termos o nosso momento de secreto, de termos o secreto com o Pai, que é realmente a gente tirar um tempo para falar com Deus, para meditar na palavra, entender o que a Bíblia está falando naquele momento para nós, ao nosso coração. E o secreto é ter esses momentos com Deus, ter esses momentos de comunhão com Deus. E aqui no versículo fala para a gente fechar a porta do nosso quarto, mas não necessariamente está dizendo apenas para irmos ao nosso quarto, que só conseguimos fazer esse momento quando nós estamos em um quarto fechado, mas sim fechar os nossos ouvidos, fechar o nosso coração para as coisas do mundo, para que a gente, naquele momento que a gente está ali conversando com Deus, tendo esse momento com Deus, a gente possa realmente entregar a Ele uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega naquele momento. Então, o quarto aqui não quer dizer apenas um ambiente em que você vai se trancar, mas sim você trancar o seu coração, trancar os seus ouvidos para as vozes que o mundo vai estar te falando naquele momento. Então você se trancar, se fechar para você realmente meditar na palavra, para você realmente orar e falar com Deus. Esse é um momento de secreto. Isso é o secreto. Se você tem a oportunidade, se você consegue ter um momento se fechando dentro de um ambiente, isso é perfeito, porque vai tirar as distrações da sua vida. Mas se o momento que você tem para conversar com Deus, para fazer o seu secreto, não é em um ambiente fechado 100%, ou com o seu filho participando ao seu lado, com a sua casa, a sua rotina acontecendo, isso não vai impedir você de ter o seu momento, a sua vida de oração. Não vai impedir você ter o seu momento de secreto com Deus. Mas sim, a partir do momento que você tirar tudo do seu coração para ter esse momento de entrega para Deus, esse será o seu secreto. Então não se preocupe se você não consegue estar 100% trancada dentro de um quarto para fazer isso, mas sim se preocupe em realmente estar se entregando a Deus de fato, estar se entregando verdadeiramente nesse momento que você está tirando para dedicar aí a oração, a sua leitura bíblica. Então que você tenha isso em mente, que você tenha sempre esse pensamento, esse foco de quando você estiver fazendo aí a sua leitura, fazendo a sua oração, você se feche para as outras coisas, para você realmente ter o seu secreto com Deus. E o segundo versículo que eu separei está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: nunca deixem de orar. Em outras versões, fala orar sem cessar, né? Então, é isso que é ter uma vida de oração, é a gente constantemente estar orando, estar em todo o tempo tendo esses momentos ali de secreto com Deus. Não quer dizer que a gente só vai fazer a nossa oração no momento que a gente vai conseguir se desligar de tudo, trancar dentro de um quarto para a gente conseguir fazer essa oração. Mas sim que a gente faça esses momentos de oração em todo o tempo, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa rotina, em todas as nossas tarefas do dia a dia. Isso é ter uma vida de oração. E quanto mais a gente exerce isso, mais a gente vai conseguir fazer. Nesse outro vídeo aqui do canal que eu citei aqui no início, eu falei um pouco sobre como é para mim a melhor estratégia de oração, digamos assim, que é durante todo o dia ir conversando com Deus. Então, se acontece uma situação no meu dia, eu converso com Deus. Se eu vejo alguma coisa, eu falo com Deus. Se eu lembro de uma pessoa, eu intercedo naquele momento com Deus. Então, o tempo inteiro eu estou realmente orando, falando
falando com Deus em algum momento. E não quer dizer que o tempo inteiro eu estou fazendo uma oração longa, mas eu estou pedindo, estou conversando mesmo, falando com Deus. E isso é uma vida de oração. É a gente em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todas as situações do nosso dia a dia, a gente estar falando com Deus, a gente estar conversando com Deus, entregando a Ele tudo o que acontece ali no nosso dia. Porque se a gente espera chegar no final do dia para fazer um momento ali de oração, a gente vai ter esquecido de algum detalhe, não é mesmo? Às vezes o nosso dia é tão corrido que a gente acaba esquecendo sim de algum detalhe. Em algum momento a gente lembra de uma pessoa, lembra de interceder por ela, mas se a gente não faz naquele momento ali, provavelmente depois a gente vai esquecer. Então é muito interessante a gente exercitar mesmo isso, de em todo o tempo, tudo que for acontecendo durante o nosso dia, a gente for falando com Deus, for conversando com Deus. E isso é muito legal, é muito importante, porque você vai sentindo a paz do Espírito Santo no seu coração, você vai se sentindo cheia, você vai se sentindo preenchida pelo Espírito Santo, além de você ter ali a companhia, digamos assim, de Deus em todo o tempo. Então, para mim, esse é um formato de oração que funciona muito, que eu realmente consigo ter aí a minha vida de oração constante. E eu quero te convidar também a você exercitar uma vida de oração constante. Se você costuma fazer apenas alguns momentos de oração do seu dia, não tem problema, mas eu te convido também a tentar encaixar essas pequenas conversas, esses pequenos diálogos com Deus durante o seu dia, durante as circunstâncias que forem acontecendo aí no seu dia, porque eu tenho certeza que isso vai te edificar muito. Porque em todo tempo nós estamos falando com Deus. E isso é tão gostoso, é tão gratificante para o nosso ser, para o nosso espírito. Isso vai nos fortalecendo mesmo durante todo o dia. E se você não tem uma vida ainda de oração ativa, digamos assim, se você não separa algum momento do seu dia para ter ali de oração, para ficar no secreto com Deus, se você ainda não tem esse hábito, digamos assim, porque acaba se tornando um hábito, né, no decorrer da nossa vida. Mas se você ainda não tem essa prática mesmo de ter momentos de oração, ter momentos de devocional, eu te convido a começar. Você não precisa começar aí com 1 hora de devocional, com 1 hora de oração, mas comece aos poucos mesmo, para que você vai se acostumando e aquilo vai se tornando mais fácil para você. Então, se você não tem o costume da leitura da Bíblia, comece todos os dias com um versículo, depois você vai passando para mais versículos, depois para um capítulo, e quando você vê, você já leu a Bíblia inteira. E com a oração é a mesma coisa. Comece sempre agradecendo a Deus pelas pequenas coisas. Se você consegue tirar 5 minutos do seu dia para fazer uma oração, você tira. E vai fazendo tudo gradativamente também. Você começa com poucos minutos, depois vai crescendo, vai aumentando. Esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e também a deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.